Lucas capítulo 19. El encuentro de Jesús con Saqueo es una de las más bellas historias de las Sagradas Escrituras. Porque en este encuentro vemos cómo Jesús ama a aquellos que se han perdido. En este relato, en esta historia, vemos cuán grande es el amor de Dios por nosotros. La palabra de Dios aquí, en Lucas capítulo 19, dice así: Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Saqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús. Paremos aqui um minutito, por favor. Vamos a entender. Quem era Saqueo? Saqueo era um cobrador de imposto. Ou seja, que era um homem que não era muito amado. Por que ele não era muito amado, não era muito querido? Porque ele trabalhava para os inimigos. O Império Romano havia invadido a Jerusalém e havia dominado Jerusalém. E Saqueo trabalhava para os inimigos que dominavam Israel naquela época. Solo por trabalhar para os inimigos já hacía com que ele fuera um homem muito odiado. Pero, además de eso, Saqueo era um homem que não tinha escrúpulos. Ele não era muito honesto. Ao contrário, era muito desonesto. E a la hora de cobrar impostos, ele cobrava mais de lo que deveria cobrar. E se quedava com a diferença para si. Pero a pesar de todo lo que ele tinha, de la riqueza que ele possuía, de los bienes que havia acumulado, Saqueo não era um homem feliz. Porque nós não devemos cair na trampa de pensar que en el dia em que consigamos ter mais coisas, seremos mais felizes. Esto é uma trampa. Uma trampa que muita gente ha caído. Pensar que não são felizes porque les falta algo de material. E quando consigam aquello de material, finalmente vão a conseguir ser felizes. Há gente que mira para um bem material e diz: en el dia que eu consiga esto, eu vou ser tão feliz. E a persona trabalha, luta, se esfuerza, e consigue comprar aquello, consigue ter aquello que tanto deseava. E quando consigue aquela coisa, aquele bem material, a pessoa se sente feliz. E a pessoa le gusta presumir a los demás: mira lo que he conseguido. Principalmente em redes sociais, que é o lugar que a gente quer presumir que é feliz. Tu vês em redes sociais, parece que não há gente deprimida. Porque todas as fotos que se saca, sempre a pessoa está com uma sonrisa. Pero quando a câmera é guardada em el bolsillo, aquela sonrisa dá lugar à tristeza, à depressão, ao vacío. Então, as pessoas querem presumir que são felizes porque han conseguido acumular algo, ter algo, comprar algo. E en el dia que consiguen, hasta se sentem felizes. Pero luego, a pessoa se dá conta que aquello que pensava que lhe haria feliz, perde su valor. Perde su valor e a pessoa já vuelve a sentir o vacío que antes tinha. Há pessoas que têm muito, aparentemente, pero que em realidade não têm nada, porque não são felizes.
E a prova de esto são as pessoas que são consideradas famosas para este mundo. Quantos famosos que têm todo o material, que vivem em las mejores casas, que vestem las mejores roupas, que conduzem os melhores coches, que comem nos melhores lugares, que viajam a los lugares mais bellos deste mundo. Pero são pessoas deprimidas. São pessoas vazias. São pessoas adictas a la cocaína, a la heroína. E são pessoas que acabam por quitar-se a própria vida. E quando uno escuta nas notícias que o actor ou que a atriz, como uma atriz, nesta última semana se suicidou, uma atriz muito famosa nos Estados Unidos, que dependia da cocaína. Ella, conduzindo seu coche, estrellou seu coche contra uma casa e faleceu com apenas 53 anos. 53 anos. Uno, quando escuta estas notícias e lê estas notícias, uno se pergunta, pero por que fulanito, que tem tantas coisas, que vive de lo mejor, que tem de lo mejor, por que fulanito se quita a vida? Ah, se eu tuviera lo que fulanito tiene, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Esto é uma trampa. Porque se esto hiciera a uno feliz, fulanito não hubiese quitado a vida. Porque, gente, las coisas de este mundo não têm o poder para sernos plenamente felizes. O único que nos pode fazer plenamente feliz é Deus. Solo em Deus e não em las coisas encontramos o manantial de la verdadeira felicidade. Se queres ser feliz, tu deves entender que solo Deus pode hacerte feliz. Este homem Zaqueu, ele era muito rico, pero não era feliz. Por isso que ele tratava de ver quem era Jesus, porque ele entendeu que solo Jesus le podia ser feliz. E a Bíblia continua, pero não podia a causa de la multitud, já que ele era de pequena estatura. Ele era chaparrito, e porque era muito chaparrito, ele não podia ver a Jesus porque havia uma grande multitud com Jesus, alrededor de Jesus. E correndo delante, se subiu a um sicômoro para verle, porque Jesus estava a ponto de passar por allí. Lo que esto nos enseña es que siempre cuando nos proponemos buscar de Deus, devemos entender que en nuestro camino se van a apresentar adversidades, barreiras, obstáculos. E a veces, a maior barreira para que busquemos de Deus são as multitudes. São as pessoas que a vezes nos criticam, hablan mal, persiguen e hablan, pero ¿por que tu vas a esta igreja? Tu não vês que aí estás perdendo tu tempo? ¿Para que buscar de Deus? Mira, eu sou uma boa pessoa, eu não hago daño a nadie e Deus está comigo. ¿Para que ir a uma igreja para buscar de Deus? E há pessoas que suelen aferrar-se a estas excusas para não buscar de Deus. Desafortunadamente, há pessoas que dizem, eu não tenho tempo para Deus. Pero quando algo malo passa em sua vida, a primeira coisa que a pessoa se pergunta é, ¿dónde estava Deus? Já te has dado conta disso? Los mismos que a vezes dizem, eu não tenho tempo para buscar de Deus, quando algo les passa, echan a culpa em Deus. Deus, ¿dónde estabas? E a pergunta é, e a pessoa, ¿dónde estava? Ou seja, eu não tenho tempo para Deus, pero eu quero que Deus tenha tempo para mim. Eu não quero estar com Ele, pero eu quero que Ele esteja comigo. E aí está o problema, gente.
Temos que ter tempo para Deus, porque sem Deus não somos nada. Não é Deus que necessita de nós, somos nós que necessitamos de Deus, porque Deus sem mim continua sendo Deus. Pero e eu sem Deus, que sou? Eu não sou nada. Tu vês que Zaqueu era pequeno, era chaparrito, havia uma grande multitud, pero ele se buscou a vida, ele disse, eu tenho que ver a Jesus hoje. Ele poderia haver vuelto a casa e haver dito, não, Deus sabe que intentei ver a Jesus, pero não pude, vou a regressar, porque não he conseguido ver a Jesus. Não, ele buscou uma forma de ver a Jesus, e ele viu que havia um sicômoro, que havia um árvore, ele subiu ao árvore, apenas porque ele queria ver a Jesus. E mira o que sucedeu. Quando Jesus chegou ao lugar, mirou hacia arriba e lhe dijo, Zaqueu, date prisa e desciende, porque hoje debo quedar-me em tu casa. Então ele se apresurou a descender e le recebeu com gozo. E ao ver isto, todos murmuravam. Tu vês como são as pessoas? Quando a gente viu isto, a gente começou a criticar, a murmurar, dizendo, ha ido a hospedar-se com um homem pecador. De todas aquelas pessoas que estavam allí, Jesus entrou em la casa de um homem considerado pecador. A pergunta é, por quê? ¿Por quê? Porque Jesus não foi a hospedar-se na casa de aqueles que se creiam perfeitos e santurrones, mais dignos de receber a Jesus. Foi a hospedar-se na casa de um homem que era pecador, que tinha mala fama, que era desonesto. Por que Deus elige a este homem para entrar em sua casa? Porque de entre toda a multitud, o único que queria conhecer a Jesus era Zaqueu. A multitud que estava ao redor de Jesus não queria conhecer a Jesus. Que queriam eles? Milagros, queriam panes, queriam pescados, porque Jesus havia multiplicado panes e pescados, e a gente disse, mira, este aí multiplica panes, multiplica pescados, já não temos que pescar mais, já não temos mais que comprar pão, mira, ele vai sempre a multiplicar panes e pescados, e ele hace milagros. Vamos a segui-lo para buscar seu poder, para buscar seus milagros. Pero Zaqueu queria conhecer a Jesus. Não há nada malo em querer que Deus haga milagros em nossa vida, porque Deus hace milagros. Como hemos visto aqui, Deus tem gozo, tem prazer de fazer milagros, porque Ele quer cambiar nossa vida, Ele quer bendecir-nos, Ele quer prosperar-nos. Pero mais importante que o que Deus nos pode dar é conhecer a Jesus. Porque no dia que conhecemos a Jesus, en este dia toda nossa vida cambia desde adentro hacia afuera. Há gente que sabe da história de Jesus, sabe da palavra de Deus, pero que não conhece a Jesus. E aí está o problema. Porque temos que conhecer a Jesus, não apenas saber acerca de Jesus. E Zaqueu, puesto em pé, dijo ao Senhor: He aqui, Senhor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, e si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré quadruplicado. O sea, aquele homem desonesto se arrepiente de sus errores, de sus pecados. E Jesus le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús, Ele vino a buscar e a salvar a aqueles que se han perdido.
Todos haviam desistido de Zaqueu, pero Jesús não havia desistido de ele. Como quizás todos han desistido de ti, pero eu quero dizer-te uma coisa: há uno que não ha desistido de ti. Deus não desiste de ti. Aunque te hayas caído, aunque hayas tropezado, aunque hayas fallado, aunque hayas pecado, aunque te hayas apartado de Él, Deus nunca desistirá de ti. E é por isso que tu estás aqui. Porque Deus está de braços abertos e Deus quer cambiar tu vida. Ele descendeu de sua glória e Ele ha venido para salvar-te. Ele murió en la cruz para que tuvieras vida e vida com abundância, para dar-te vida eterna. Deus não quer que tu vida siga igual. Deus quer cambiar toda tu vida. E se hoje le recibes em tu casa, como Zaqueu le recibió em su corazón, em su casa, em su vida, eu te digo, hoje llegará a salvação para tu vida. Deus te vai salvar, Deus te vai sanar, Deus te vai a transformar. La vieja vida se quedará para trás, porque Deus tem coisas novas que quer fazer em tu vida. Não importa tu passado, quizás eres uma pessoa que dizes, pero bispo, eu he pecado muito, he fallado muito, pero aunque hayas fallado muito, donde abundou o pecado, sobreabundará a graça de Deus. Deus tem um plano em tu vida e quer fazer em tu vida lo que hizo en la vida de Zaqueu.